Olá, Senhor dos Anéis, Card Game. Vamos começar falando sobre o tema. Eu me pergunto se esse jogo ele não tivesse um tema tão bem amarrado ao Senhor dos Anéis. Bem, esse jogo não teria graça nenhuma, tá? Porque um dos pontos fortes do jogo é a questão do tema estar tão bem amarrado à execução das missões, as cartas e a imersão que você tem no jogo. Se você não é um grande fã do Senhor dos Anéis, do Tolkien, simplesmente gostar do jogo pelo aspecto mecânico, tático ou estratégico, eu acho que você pode ter alguns problemas com relação a isso, tá ok? Um dos grandes pontos fortes, eu acredito que o sucesso desse jogo esteja apoiado no fato de ter o Senhor dos Anéis como pano de fundo e muito bem feito, ao contrário, como eu já deixei claro isso num vídeo aqui no canal, como fez o Jornadas da Terra-média. Guerra do Anel eu não possuo, mas segundo dizem, tem também, ele é bem mais canônico, inclusive, do que o Senhor dos Anéis. Algumas sagas elas são mais fiéis aos livros, tá? Já as campanhas normais, né, dos packs e do core, são como se fossem histórias paralelas, mas muito bem entrelaçadas, muito bem feitas. Você se sente realmente no universo do Tolkien. Com relação aos componentes, os, os tokens, o Tolkien de novo, né? Eles são, na minha opinião, feios, tá, ok? Cumprem a sua função de marcadores, não tem uma qualidade, obviamente, feito como são feitos com papelão, isso não tem uma qualidade assim tão elevada, porém, as outras expansões, os packs Deluxe, né, eles têm a reposição, né, do dial e o marcador de ameaça, né, os recursos, etc. Toda essa parte de papelão ela é reposta. As cartas, o jogo é mais do que 99% das cartas, é um card game. Então, as cartas elas cumprem o seu papel de forma primorosa no aspecto de dar a você uma sensação de estar dentro do jogo. Quando você abre uma carta de localização, que você vê a imagem, quando você vê um inimigo, realmente aquilo te transporta para o jogo. As missões ali, o pequeno lorezinho que tem, a historinha, também cria. Eu não vou aqui dar spoiler, mas a segunda missão, que é Jornadas pelo Anduin, cara, é impressionante como você se sente realmente as coisas acontecendo ali, que estão sendo propostas, né? A forma com que o jogo te leva para um grau de imersão ali, de você se sentir realmente dentro da história. Isso é interessantíssimo. A iconografia é bacana, a descrição das cartas, né? Os efeitos são bem claros, existem problemas. Não tem como um jogo com dezenas de cartas, você vai ter dúvidas em relação ao que aquela carta realmente pode fazer, o que ela quer que você faça. Mas nada, acho que muito grave, muito decisivo. Eu acho que é normal, acho que a maioria dos jogos tem alguma dúvida, tem dúvidas em relação a regras, a interpretações, etc. O manual é bom, tá? Não é tão extenso. O problema não é o manual, o problema é que o jogo ele tem uma curva de aprendizado em termos de mecânica um pouco lento. Né? Nada assim, depois de umas 3, 4 partidas você pega o jeito. Mas como ele tem 7 fases, é muito fácil você se perder. Então você tem que estar com um guiazinho ali, uma colinha, para poder ir memorizando e ir seguindo o jogo, porque é muito cheio de detalhezinho. E você tem que criar um ritmo para essas missões, porque é muito normal, você às vezes vai para a fase de combate e esquece de viajar, por exemplo, que é uma fase anterior. Você às vezes compra uma carta na fase de renovação e fica distraído com aquela carta e esquece de aumentar o nível de ameaça. Né? Então tem que seguir um parâmetro, ser bem metódico, seguir um scriptzinho legal, para você não se perder no jogo, e com o tempo fica natural. Depois de algumas partidas isso fica mais natural. Você meio que se desprende aí dessa colinha, vamos dizer assim, para você poder seguir o jogo. Uma outra coisa fundamental que eu acho para você curtir esse jogo é você gostar também de ser um deck builder, né? Que é um cara que gosta de montar baralho.
Ele não é muito no sentido de montar baralho tipo Magic, né? Que você monta aquele baralho, nossa, esse é o meu baralho perfeito, e você vai melhorando ele. Não é assim, às vezes você tem que quase que começar um baralho novo, né? Um deck novo, para você fazer uma outra missão. Existem decks que fazem com que você cumpra a maioria das missões, sim, mas o jogo é pensado mais para que você formule decks especiais para cada missão. Muitos jogadores, né, principalmente a galera do Magic, eles sentem um pouco estranho isso, eles não gostam muito disso. Outros adoram, né, essa coisa de ficar testando, utilizando vários decks, construindo mesmo, são construtor, né, de cartas. Né? E esses jogadores eles vão gostar muito, porque é um dos componentes principais do jogo, é você gostar de fazer, não interessa, a missão mudou, agora vamos começar tudo de novo. Tem gente como eu que é muito preguiçoso nesse aspecto. Mas isso não atrapalha muito a sua experiência do jogo, porque você já tem baralhos prontos, sites que você acessa e já tem lá o deck pronto para você montar e já sair jogando. É só você se adaptar estrategicamente àquele deck, entender como é que aquele deck, a sinergia entre as cartas, o que ele faz. Quando você já começa com o seu deck já diz muita história de como vai ser a sua partida. Né? Existem decks que são mais de combate, decks que são mais para gerar força de vontade. Então, muitas vezes você já vai estar um pouco amarrado em relação àquilo. Mesmo você combinando esferas diferentes e tudo, você acaba tendo uma certa dificuldade de ter um deck que é bom para tudo. Né? Que você vai curtir todas as partes. Você tem 4 estilos de deck, né? 4 esferas, e eles mais ou menos vão te ditar o ritmo de como vai ser o estilo do seu baralho. Não é demérito você, assim como eu, não gostar de ficar montando e desmontando baralho, e isso atrapalhar a sua experiência com o jogo. Eu acho que isso agrega valor ao jogo. Acho que se você gostar disso, esse componente é muito importante. Com relação a ser um jogo LCG, e aí a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Porque esse jogo aqui ele foi trazido, não sei, pela Galápagos, e a Galápagos descontinuou, né? Trouxe o core, trouxe o primeiro ciclo, né, de expansões e depois parou. Então o que acontece? Com o core você tem muita rejogabilidade. Se você baixar as missões extras, fanmade do Nagidog, no BGG, o aplicativo do Play Store que você automaticamente é gerada missões novas, você tem uma rejogabilidade, sim. Você vai perder missões, ganhar. Então tem uma certa jogabilidade, mas não é aquela jogabilidade grande, porque é um jogo feito para ter as expansões, uma continuidade. Para um americano, entrar no mundo do LCG é muito fácil. Ele ganha $1.500 e gasta $15 para comprar um pack, por exemplo. Aqui no Brasil é coisa diferente. Os packs às vezes saem por R$60. Como já está esgotado, às vezes você vai gastar R$100 ou mais para ter um pack. E se você for comprar ele quebrado, você vai ficar pagando frete para cada um. Então, assim, é muito complicado nesse aspecto. Então já está esgotado. Então, para você conseguir o que é da Galápagos, não é fácil. Então, se você gostar do jogo, você vai sentir a necessidade de continuar, né? Porque ele tem uma continuação muito bem amarrada, cronologia, enfim. Ele é um jogo muito, muito divertido no aspecto de você seguindo ele. Se você gostar, é claro, você vai ter essa dificuldade de conseguir os packs. São 6, né, do primeiro ciclo, mais a Deluxe, né, a principal. Não é barato, tá? Não é barato. É caro, é difícil conseguir essas expansões e é um ponto negativo. Esse é um dos grandes pontos negativos, é você dar continuidade àquilo que ele se propõe, que é ser um jogo de continuidade. Peguei o core, gostei, curti, mas você está muito restrito, tá ok? Tem um grupo de WhatsApp, né, que eu participo, Senhor dos Anéis LCG, que eles trabalham com traduções, tá? Eles tiram dúvidas e eles trabalham com traduções daqueles packs, daqueles ciclos que a Galápagos não trouxe.
tá ok? Então o preço é maravilhoso, já chega traduzido para você, a qualidade do trabalho, da impressão, é profissional, é maravilhoso. Então se você tem essa possibilidade, mas o problema é você conseguir montar o ciclo que a Galápagos trouxe, porque eles não trabalham com o material que a Galápagos trouxe. Tá? Então aí você vai ter que se virar para conseguir. Aposta cega poker, né, aquilo que eu falei no título do vídeo, né, jogando poker com Sauron. Na verdade você não está blefando, né? E aqui eu acho que é o maior ponto negativo do jogo. Eu coloquei ali que o jogo ele tem uma certa dificuldadezinha no começo, com muita missão, que ele é um LCG e é difícil você dar continuidade a ele, que a rejogabilidade do core é limitada. Óbvio que ela melhora quando você adquire as missões fan-made, mas aqui está o grande calo, na minha opinião, do Senhor dos Anéis, que é o fato de que você pode jogar muito bem, ter um deck maravilhoso, perfeito, e mesmo assim você vai perder. Né? Primeiro que ele é quebrado na última missão, que é o resgate do Goldu para quem joga com um jogador só. Né? Esquece, o jogo não existe naquele aspecto. O jogo já é quebrado naturalmente, porque meio que ele te força a você ir comprando expansões para ir melhorando o teu baralho. Né? Um exemplo que eu gosto de citar é uma carta muito forte que tem no jogo, que é o Gandalf. Né? Se você joga com 2 jogadores, você tem 4 Gandalfs no core, então você joga com 2 para cada um. Só que se você é permitido jogar até com 3 cartas iguais, ou seja, você pode ter até 3 Gandalfs no seu deck. Mas para você ter 3, você vai ter que comprar um outro core. E muita gente compra. Então, assim, é meio que forçado. Os outros packs que vêm trazendo cartas de melhoria, cartas para o seu baralho melhorar. Então, claramente, você não tem ali a força máxima, porque existe um projeto de desenvolvimento. Essa questão da aposta cega não é que você está, ou jogando poker, não é que você está blefando com saldo. A questão é o seguinte, você está ali refém do que o baralho de encontro vai acontecer. Você pode pegar uma carta de efeito sombrio e não acontecer nada. Eu tenho uma decisão ali tática, que é eliminar um inimigo. Só que para isso tem que ser um ataque sem defesa. E aí eu estou apostando. Eu estou na maquininha de caça-níquel ali, pô, o que vai dar? Será que eu vou dar sorte ou não? Porque se vier um ataque sem defesa e você não tomar efeito sombrio, beleza. Se você tomar um efeito sombrio, a chance de você perder um herói é muito grande. E se você perder um herói no início do jogo, é reset automático. Começa outra partida, porque é possível vencer, mas é difícil. Então, o jogo é quebrado para o solo de um personagem na terceira missão. O jogo é dificílimo na terceira missão. E aí muitos caras querem comprar mais cartas, mas para ver se consegue depois voltar e bater essa missão. A jornada do Anduin, eu acho que ela já é muito difícil, mas ela é o ideal, que é a segunda missão. Então você vai lá para a fase de missão. Um exemplo. Se você colocar pouca gente na missão, para gerar força de vontade, para esperar o combate, e não vier inimigos, você se ferrou. Porque aí você está apostando, olha só, você está apostando. Porque aí você não consegue progredir na missão. E esse jogo é de progredir. Se você não progredir, o jogo vai te engolir. Então você tem que estar progredindo. Aí você chega e fala assim, então vamos para a missão. Para gerar bastante força de vontade e a gente conseguir progredir na missão. Aí aparece um monte de inimigo com nível de ameaça baixo pulando para você automaticamente. Como é que você faz? Então se você não vai com a galera de missão e fica pro combate e aparece um monte de carta de localização 2, 3 rodadas em sequência, você não está gastando herói, eles estão ali parados, sem fazer nada, e o nível de ameaça e poluindo ali a área de perigo. Então o jogo ele tem características em que você meio que uma hora vai ter que arriscar. Dar sorte de não vir um efeito sombrio, uma hora errada, arriscar um ataque sem defesa. Agora eu vou todo mundo em missão. Aí não aparece nenhum inimigo. Beleza. Agora eu vou me preparar para me defender. Aí vem uma pancada de inimigo. Beleza. Mas você tá ali de forma cega, isso não tem nada a ver com estratégia, fazendo uma aposta para ver o que dá. E depois a reação
pura de contabilidade, cálculo simples de tática. Quem que vai defender, quem que vai atacar, como que eu vou eliminar essa galera aqui. Aí é reativo. Tá? O planejamento que você realmente faz é ver as suas cartas de aliado, de acessório, gerenciar os seus recursos, que no início do jogo também não é muito, como que você vai colocar aquilo, como você vai combinar as cartas para que elas melhorem os seus efeitos, mas você ainda está muito refém do que a sorte ou o azar vão fazer com você. Tá? Tem essa atenção, nossa, minha carta de efeito sombrio aí, será que eu não... Isso é legal, tá? Mas fazer uma aposta cega, muitas vezes, olha, agora eu tenho que mandar essa galera aqui em missão e ver o que dá. E às vezes não é suficiente, às vezes é suficiente, às vezes aparece um monte de carta de localização em sequência, às vezes não. Então, é um aspecto que me desagradou muito no jogo mesmo. Atrapalha a experiência de uma forma geral? Não, porque o jogo ainda continua sendo muito bom. Porque, como eu disse, ele tem outros aspectos de imersão, aspectos ainda de planejamento, né, e uma série de componentes que tornam o jogo divertido, né, agradável e bacana. Porém, ele não deixa de ter pontos que são realmente, assim, para mim, que me incomodam em termos de ser um jogo um pouco mais estratégico, mais profundo nesse aspecto estratégico, apesar que a habilidade em lidar com as cartas vai fazer muita diferença nesse jogo. Beleza? Acho que já deu tempo aí do vídeo, já nos prolongamos bastante. Recomendo com ressalvas o Senhor dos Anéis. Se você gostar do Senhor dos Anéis LCG, é quase que obrigatório que você participe do nosso grupo de WhatsApp, né, de impressões coletivas, para que você possa ter uma continuidade com relação ao jogo, porque ele é um LCG e vai precisar, né, caso você goste, das expansões. Valeu? Fui!